Vamos abrir então nossas Bíblias em João capítulo 2. Vamos ler novamente os versos de 1 a 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, bendito seja o teu nome, por podermos nos reunir, rebanho teu, povo teu, aos teus pés, para ouvirmos tua voz, tua doce voz. Obrigado por termos nas nossas mãos tua bendita palavra. Obrigado por, há tantos anos, Senhor, tu tens mantido entre nós uma porta aberta de revelação. Não permita que esta Assembleia perca o senso de privilégio de se assentar aos teus pés para ouvir a tua palavra. Não permita que isso seja algo comum para nós. Não permita que nós ouçamos a tua palavra como algo de menor importância. Realmente mantém teu povo despertado e nos ajuda a perceber o vigor, a força, o suprimento que o Senhor provê para os seus por meio da sua palavra. Nesta noite, faz isso conosco. Provê alimento para o teu povo. E encontra aqui aqueles que têm fome e sede da tua palavra. E que abrem bem as suas bocas, porque o Senhor nos prometeu que a encheria. Então, nos apresentamos aos teus pés, suplicamos que o Senhor nos ajude em toda a nossa necessidade, que o Senhor cuide deste ambiente, que o Senhor nos proteja com teu sangue precioso, para que não haja interferência e nós recebamos de forma clara, no coração, aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos então compartilhado algo nesse capítulo 2 de João. E ainda hoje eu gostaria de que nós permanecêssemos aqui no capítulo 2 de João. Creio que nós ainda temos muitas lições preciosas neste capítulo. E então, eu gostaria de, apenas em alguns minutos breves, fazer uma
uma revisão, uma memória com você de algo que não só já falamos aqui na semana passada, mas também compartilhamos aqui no último domingo. Apenas para que você tenha esses pontos principais bem vívidos no seu coração, dada a importância de todo o registro que nós temos de João, mas especialmente então esse registro inicial do ministério do Senhor, esse primeiro milagre, essa operação poderosa realizada pelo Senhor em uma festa de casamento. Então todos esses detalhes, eles são realmente muito importantes. E que o Senhor nos ajude para que nessa noite, além de fazermos essa memória, eu gostaria então de que fizéssemos algumas aplicações bem práticas do texto, segundo essa ênfase do casamento e esse motivo de então o Senhor ter realizado esse primeiro milagre, esse primeiro sinal em uma festa de casamento. Então, vamos nos lembrar de pelo menos 4 pontos muito importantes. Então, primeiro, nós olhando juntos para essa cena, nos lembramos primeiro que já vimos que o Evangelho de João vai narrar esse começo, então, do ministério do Senhor e esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Essa cidadezinha, ela se localiza bem próximo de onde o Senhor Jesus foi criado, de Nazaré. Então, nessa pequena cidade, o Senhor então foi convidado para essa festa de casamento. Então, como já nos foi lembrado, Caná significa uma cana, um junco, um lugar, uma região de juncos, de canas. E nós sabemos que a cana é uma planta bem oca, né? Não é uma madeira densa, não, pelo contrário, é algo frágil, oco, mas que o Senhor tem então lições para nos ensinar aqui. Mas então tudo começa em Caná. E nós fomos lembrados que o Evangelho de João começa com o Senhor servindo então em Caná. E também quando nós olhamos lá para o final do Evangelho de João, no capítulo 21, nós também temos aqueles discípulos, então já um tanto quanto desnorteados. O Senhor Jesus havia sido crucificado e eles estavam muito desanimados, Pedro principalmente, por conta de toda a circunstância que ele viveu, mas lembrando que Pedro já tinha vivido um encontro particular com o Senhor ressurreto. Então, de alguma maneira, sua vida pessoal já estava restaurada, mas sua vida de serviço não. Então, com aquela desorientação, Pedro e mais alguns vão pescar. Eles retornam para o ofício que eles tinham. O Senhor os havia tirado daquilo, eles não eram mais pescadores, mas o Senhor disse que os faria pescadores de homens. E então eles voltam. E então lá no mar de Tiberíades, também na Galileia, nós temos novamente uma outra cena com uma semelhança com essa que é objeto do nosso estudo. Porque o que está acontecendo naquela cena de casamento é que algo inusitado acontece. É uma festa de casamento, geralmente naquela época as festas eram longas, e então o vinho acabou, não havia mais vinho. E também quando nós olhamos lá para o final do Evangelho de João, novamente na Galileia, os pescadores profissionais, o Senhor aparece ressurreto para eles naquela praia, e novamente eles estão de mãos vazias, porque o Senhor pergunta: tendes aí alguma coisa que comer? Vocês apanharam alguma coisa? Então eles dizem, nada. Então essa é a semelhança entre as duas cenas
na Galileia. Primeiro em Caná, aquele casamento. Não há vinho. O vinho acabou. E também lá na pesca, não há peixe. O peixe não foi pescado. Eles não tinham nada. Em si mesmos, eles não tinham nada. A outra semelhança principal e talvez mais importante é que nas duas cenas o Senhor Jesus estava presente. E então no casamento ele transformou aquela circunstância. E também naquela pesca, ele transformou aquela pesca frustrada, em que nada haviam pego, para uma pesca maravilhosa, em que a rede foi enchida com aqueles 153 grandes peixes, como nós sabemos. Então, esse é o primeiro ponto para que você mantenha na sua memória. Mas nós vimos também que nessa cena de João capítulo 2, Maria, mãe do Senhor, ela percebe que é ela que percebe que o vinho acabou. Então é ela que procura o Senhor e apresenta a Ele a necessidade que havia. Então ela dá passos muito significativos e nos ajuda a compreender o que significa, espiritualmente falando, a verdadeira e genuína oração. O que o Senhor espera daqueles que então se relacionam com Ele, daqueles que têm nele uma perspectiva de recurso, de único recurso, aqueles que têm nele uma perspectiva processualmente crescente de suficiência, de supridor, provedor. E esse é o chamamento para nós, queridos irmãos, para que na nossa vida prática e diária, cada vez mais nós recorramos a Ele. Nossos olhos estejam postos nele. E quando nós tivermos que fazer uma escolha, quando as necessidades realmente se apresentarem e nós tivermos que fazer uma escolha, seja Ele a busca dos nossos corações. Seja Ele o recurso primeiro e principal que nós temos. E a partir dele, então, tudo seja provisionado. E então, Maria percebeu isso. O que ela faz? Ela apresenta como um primeiro passo, ela apresenta a ele a necessidade. O vinho acabou. Eles não têm mais vinho. Mas a situação não fica só nisso, porque a nossa vida relacional com o Senhor não é uma vida de apenas apresentarmos necessidades, mesmo que elas sejam necessidades genuínas. E então, o primeiro passo significa então apresentar ao Senhor essas necessidades. Mas não só isso, tem um passo mais. E o próximo passo que Maria dá é esperar confiadamente nele. Porque ela silenciosamente aguarda, apresenta a necessidade àquele que é o único capaz de prover e de cuidar, porque havia um problema sério, não havia vinho, e então aquele que era o único capaz de prover recebe a necessidade, mais do que isso, um coração silenciosamente confiante. E esse é o segundo passo. Mas ela dá um passo mais. Então ela permanece em obediência, aguardando a operação daquele que é o único capaz de fazer algo. Se ele não fizer algo, nada acontecerá. Então ela aguarda em obediência. E por que nós sabemos? Fazei tudo o que ele vos disser. É assim, e esse então é o terceiro ponto que é de valor nós nos lembrarmos. Primeiro, o início de tudo aquilo na Galileia. Tanto no início do Evangelho de João, quanto no final. Depois, nos lembrarmos dessa atitude que nos fala tanto de Maria. Mas há ainda um passo mais.
E esta lembrança terceira, que eu gostaria que você mantivesse aí, é a participação dos servos. Porque eles têm uma participação importante, significativa. Embora, como nós fomos lembrados, eles não necessariamente, nós não sabemos se eles participaram, se eles beberam do vinho que então o Senhor proveu. Mas eles participaram de todo o processo, a operação do milagre, o Senhor contou com eles. Eles foram agentes, então, da operação divina, agentes humanos, com um resultado divino. O Senhor tomou seus cooperadores e eles puderam participar. Qual o privilégio deles? Não necessariamente beber do vinho, mas apenas estarem junto dele. Poderem participar de todo o processo aos pés dele. E quando, então, o mestre-sala faz a prova, e então dá seu parecer daquele vinho, há um parêntese aí muito precioso. Ele não sabia de onde tinha surgido aquele vinho tão sobreexcelente, apesar de que os servos, os serventes sabiam. Por quê? Porque eles estavam junto dele em obediência. Façam tudo o que ele vos disser. Então, esse é o terceiro aspecto, a terceira lembrança que eu gostaria que você tivesse. Mas a última é que nós vimos ainda que aquele sinal, como João gosta de usar a palavra sinal, ele era como uma seta apontando para algo, uma realidade espiritual maior do que propriamente o milagre era. Então, quando o Senhor Jesus vai dizer para sua mãe, que então apresenta a necessidade, e ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então, nós também fomos lembrados da importância desta hora. E de como, para João, nós temos tantos textos que remetem a essa hora dele, a hora de Jesus. Que hora é essa? Essa hora é a hora da sua cruz. Essa hora é a hora da sua entrega. Essa hora é precisamente a hora para a qual ele veio, como ele nos diz. Então, o que aquele milagre apenas apontava para o fato de que haveria uma hora em que a consumação, a base para toda transformação, para toda salvação, em cada coração daqueles que ele resgataria, seria realizada baseada naquela cruz, onde ele entregaria sua vida preciosa. Então essa bendita hora é a hora da sua cruz, a hora da sua entrega. Então são como que 4 passos, importantes de nós nos lembrarmos. Mas o que eu gostaria então de fazer é olharmos para esse casamento e então procurarmos compreender de alguma maneira o motivo de o Senhor Jesus então ter iniciado seus milagres, operando essa transformação da água em vinho em uma festa de casamento. E então esse primeiro sinal, como também já sabemos, ele estabelece um princípio, E talvez seja muito importante você não perder de vista essa hora, a hora da sua cruz. Porque cada um desses sinais aponta para aquela hora. Eles são como setas para que nós compreendamos que a base para toda a realidade espiritual da nossa salvação se consumaria naquela hora e não de nenhuma outra maneira. Do contrário, nós veríamos um homem santo. Nós veríamos um homem que realizaria o bem por onde passasse.
Nós veríamos um homem segundo o coração de Deus. Mas se aquela hora não fosse a sua cruz, nós continuaríamos perdidos. Mas graças ao Senhor, porque então Ele se encarnou e Ele veio, desceu, o Verbo se fez carne, destinado a morrer. E então Ele entregou sua vida. Agora, então, vamos olhar para essa cena e considerarmos algumas aplicações relacionadas ao fato de tudo isso ter ocorrido numa festa de casamento. Porque, irmão, são muito significativos os detalhes. Pense comigo, antes de o Senhor curar os enfermos, antes de o Senhor multiplicar pães, antes de o Senhor libertar endemoniado, antes de tudo isso, o Senhor começa operando um milagre, a transformação da água em vinho na festa de casamento de Caná da Galileia. Então, qual é a lição? De alguma maneira o Senhor tem algo a nos falar. É como se me permita aqui uma consideração e pense sobre isso e ore sobre isso. É como se o Senhor estivesse nos mostrando claramente o seu desejo de atuar e de intervir em um casamento. Para Ele, isso é prioridade. Para Deus, há uma prioridade. Então o Senhor começa exatamente por aí. O Senhor quer deixar claro para nós que há uma prioridade no seu coração. Atuar, intervir, provisionar em um casamento. Então, naquela relação mais preciosa, mais íntima que nós podemos experimentar, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão simples, tão cotidiana, o Senhor se faz presente nessa festa e ali Ele começa. E agora, meus irmãos, o Senhor vai nos mostrando claramente que Ele não muda. Ele é o mesmo, como o autor de Hebreus vai nos dizer. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E a nossa oportunidade é experimentarmos essa intervenção, essa provisão, essa atuação de Deus no casamento, que nós não percamos isso de vista. Você que vive um relacionamento conjugal, você que é casado, tem a oportunidade de estar aqui nessa noite. Então, apresente seu coração ao Senhor, porque o Senhor tem desejo de atuar nos nossos casamentos e através deles, para que resultados maravilhosos possam ser testemunhados. Agora, se nós não formos então movidos, se esse fato não gerar em nós, não comunicar uma grande esperança, o que pode comunicar, irmão? O que pode comunicar? Se o Senhor está deixando claro para nós que Ele está totalmente envolvido, que é prioridade para Ele atuar nos nossos casamentos, então, se isso não estiver claro para nós, como nós poderemos ter esperança? Nós que de alguma maneira podemos estar experimentando situações difíceis. Agora, irmão, lembre-se, o desejo, o foco do coração de Deus é sua amada igreja. E a união espiritual entre Cristo e a sua igreja, em um bendito e divino casamento. Agora, as nossas casas, nossas famílias e nossos casamentos são apenas um testemunho dessa realidade principal. E o que o Senhor está nos dizendo é que Ele está disposto, se então for convidado, se houver abertura para Ele, Ele está disposto a atuar, para que então nossos casamentos não sejam um peso, para que o nosso casamento não seja apenas algo que você esteja dentro dele e que você tem que preservar, porque afinal de contas você é um crente, e agora como é que você vai fazer? Você casou, né?
Mas o Senhor não deseja que o nosso casamento seja como um castigo para nós. Pelo contrário, Ele está totalmente envolvido para que os nossos casamentos sejam uma bênção. Os nossos casamentos sejam base de uma congregação forte e um testemunho vigoroso para essa terra. Esse é o desejo do Senhor. Se isso não estiver acontecendo em cada família, então como nós teremos um testemunho atraente? Como será possível? Eu preciso que você pense nisso, irmão. Eu preciso que você ore por isso. Eu preciso que você tenha esperança. Porque o Senhor está totalmente dedicado. Ele está dizendo, olha, não tem nenhum outro assunto que seja prioritário para mim, no sentido, no que se refere então a essa atuação de serviço do Senhor. Ele não priorizou curar os enfermos, nem mesmo priorizou multiplicar os pães, mas Ele priorizou e começou por um casamento. Então foi ali que Ele operou o primeiro milagre. Então, nós estamos vivendo dias horríveis, dias tenebrosos, dias de ataque terrível, os mais terríveis contra o casamento, contra a igreja, contra a família. Então, nós estamos vivendo esses dias, os mais furiosos. Agora, como estão os nossos casamentos, as nossas vidas, os nossos corações? Como eles estão? Há em nós, será que nós aqui podemos nos alegrar e testemunhar poderosamente que sim, o Senhor Ele está desejoso e atuando nas nossas vidas de modo que Ele tem transformado água em vinho, e nós temos experimentado isso, e nós temos podido ver que o sabor, o perfume, o colorido de uma vida de bênção e de alegria, capaz de cativar outros, tem sido desfrutada por cada um de nós, que então vive a realidade de um casamento. É essa a sua experiência? Você realmente pode testemunhar isso, querido irmão? Você pode testemunhar isso? O Senhor não deseja que nós estejamos apenas envolvidos dentro de uma instituição, como eu já disse, algo que agora você se tornou você não pode ser responsável por uma dissolução, por uma separação, então afinal de contas agora você tem que permanecer. Não, não é isso que o Senhor deseja. O Senhor deseja transformar água em vinho. A promessa do Senhor para o casamento não é, e o desejo do Senhor não é apenas que o seu casamento dure, irmão. Pense nisso. O que o Senhor busca não é apenas um casamento que dura aos trancos e barrancos. O que o Senhor busca é um casamento que seja uma bênção, que seja uma atmosfera, um ambiente de alegria, de festa e de perdão na presença dEle. Você compreende isso? Será que seu casamento tem sido um testemunho de algo que apenas dura? Que apenas permanece aos trancos e barrancos, porque afinal de contas, o que você vai fazer? Ou não? Você realmente tem tido a presença do Senhor na sua casa, de modo que essa transformação tem se operado? Então, que nós estejamos atentos a isso. Então, o Senhor vai, nesse primeiro passo, mostrar para nós que Ele não apenas instituiu, Ele não apenas se preocupou, não apenas nasceu no coração dEle o nosso casamento. E agora, você faça o que você achar melhor. Porque o mundo tem então destruído o casamento exatamente porque o Senhor está fora dele. Agora, o Senhor não apenas planejou, não foi apenas um intento do seu coração que nós estivéssemos unidos em casamento. Mas muito mais do que isso. Ele deseja muito mais do que isso. A chamada é para que nós compreendamos que Ele está totalmente disposto
a permanecer conosco, a intervir, a dar manutenção, a atuar nos nossos casamentos, mas para isso nós precisamos nos dobrar. E o que nós temos aqui nessa festa é que ele foi convidado. Não é à toa que essa palavra está ali, irmão. Não é quando a bomba estoura nas nossas casas que nós nos dobramos a orar e a pedir ao Senhor que participe. O Senhor precisa ser buscado. O Senhor precisa ser clamado nos nossos lares. Não é só naquele momento que nós casamos, é sempre, todos os dias. Porque do contrário, como as coisas irão ser realmente transformadas? Porque somente Ele pode fazer isso. Então, se não houver uma participação efetiva nossa, Senhor, nós te queremos. Senhor, nossa casa é tua. Senhor, entra, toma a dianteira. Senhor, fala conosco. Senhor, dirige nossa vida. Senhor, põe freios na minha boca. Senhor, me livra desses sentimentos e ressentimentos e mágoas do passado. Senhor, opera entre nós a transformação de um coração tão ferido para um coração alegre. Só tu podes. Você se lembra que o Senhor disse que Ele é aquele que traz o ano aceitável do Senhor? Ele é aquele que traz o ano de renovação. Ele transforma luto em alegria. Mas Ele é o único. Se Ele não for realmente convidado e que nós compreendamos o que isso significa, meus irmãos. De alguma maneira, quando nós vemos aquele lar de Betânia receber o Senhor Jesus, naquela primeira visita a Betânia, nós temos algo que nos ajuda a compreender o que esse convite significa. Você se lembra que Marta e Maria, o texto vai nos dizer que elas hospedaram o Senhor na sua casa. Elas o receberam. Seus corações, seu casamento estava de portas abertas. Sua casa estava aberta. Será que o seu casamento e o meu estão de portas abertas para que o Senhor então seja convidado e tome o lugar de honra? Para que então Ele tenha caminho para nos falar. Você se lembra que lá em Gênesis capítulo 3, nós temos aquele primeiro casal, antes então de caírem, há uma indicação para nós no capítulo 3, verso 8, que o Senhor, depois de ter criado o homem, percebeu que ele não tinha uma auxiliadora, então proveu para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Tudo isso nasceu no coração de Deus. Foi Deus quem então instituiu isso. Mas Ele não apenas fez isso, então proveu Eva para Adão. Não somente isso. O texto vai nos dizer lá em Gênesis 3:8 que o Senhor caminhava no jardim e que aquela era uma rotina bendita de comunhão. O Senhor vinha na viração do dia ter comunhão com eles. Para quê, irmão? Porque o Senhor não apenas os colocou juntos, mas é como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou presente, eu estou envolvido, porque eu não apenas determinei que vocês estivessem juntos, mas eu quero participar, eu quero me dispor para que essa realidade espiritual funcione. Não seja algo como um contra-testemunho. Compreende, meu irmão? Aquilo que dentro da sua casa, você ouve a palavra, você lê a palavra, o Senhor fala com você, mas no dia a dia, no cotidiano, parece que essas realidades, elas estão distantes. Por quê? Porque nós somos, então, como que adversários um do outro. Mas na medida em que o bendito mediador se posiciona como convidado dentro das nossas casas, então nós passamos a nos tocar nele.
Então nós passamos a nos relacionar nele. Então nós passamos a nos atender nele. Então nós passamos a nos perdoar nele. Então nós passamos a nos falar nele. Compreende, irmão? Então se isso não acontecer, qual é a nossa chance? Porque o Senhor inicia em um casamento? Então eu gostaria de ir fazendo essas aplicações e peço que você recolha essas verdades e leve aos pés do Senhor. Então, em Gênesis, como já disse, você tem o Senhor envolvido, como que dizendo para eles, eu quero ser parte dessa união. Eu venho para ter comunhão com vocês. Eu quero ser visto, eu quero ser manifestado nessa união. Ela precisa me expressar. Eu estou envolvido nisso. Agora, e nós? Nós estamos realmente desejosos de que o Senhor opere essa transformação, porque nós precisamos ir dando passos, porque o que acontece então é que nós temos nesse casamento um problema gravíssimo, um problema grave e sem solução. O vinho acabou. Então, como que isso vai ser solucionado? Os convidados estavam todos lá e o vinho acabou. Não há vinho. Agora, lembre-se, irmão, o vinho na Bíblia aponta para a alegria. O vinho na Bíblia também é um símbolo do Espírito Santo. O vinho também simboliza o precioso sangue do nosso Senhor que foi derramado. Mas o Senhor então transforma aquela água em vinho e essa bendita transformação, essa bendita alegria que só Ele pode prover, ela então está disponível para todos aqueles que o quiserem envolvido. E eu preciso fazer uma pergunta para você, irmão. Quando nós olhamos para essa frase, o vinho acabou, será que essa é a sua história? Será que essa é a história da sua casa? O vinho acabou. O vinho acabou. Será que essa é a sua história? Mas, graças ao Senhor, a solução estava presente. O amigo da festa, o amigo dos noivos, ele estava ali. O Senhor estava, então, presente e Ele estava ali para ser buscado e desejado e, então, poder operar poderosamente. Agora, se nós avançarmos um pouco mais, nós temos um casamento com 6 talhas de pedra. Vamos explorar um pouquinho esse verso. Porque nós já sabemos, já nos foi dito que o número 6 na Bíblia é um número que está relacionado ao homem. O 6 é um número do homem na Bíblia. Então, nós tínhamos ali 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. Essas talhas, então, elas estão relacionadas, como já disse, com o homem. Lembre-se disso. Mas não apenas isso, irmão, essas talhas mostram que o que o Senhor realizou demandavam uma participação. Então elas não apenas falam do homem, mas eu queria que você percebesse que elas falam de algo da nossa responsabilidade. Porque elas eram talhas ali, 6 talhas que deveriam estar cheias e estavam vazias. Essa era a situação. Havia algo naquela operação que o Senhor realizaria que dependia das talhas estarem cheias, embora o Senhor não precisasse, irmão. Você acha que o Senhor poderia apenas pensar no vinho e as talhas se encherem de vinho? Ele precisava que alguém buscasse água, irmão? Você acha? É claro que ele poderosamente poderia operar de uma maneira diferente. Mas o que ele decidiu? Que haveria uma cooperação, haveria uma responsabilidade. E então, baseado nisso, quando Maria vai e diz, façam tudo o que ele vos disser,
ela está dando uma dica muito preciosa para nós, muito preciosa. O que ela está dizendo é que transformação acontece quando nós estamos dispostos a obedecer o Senhor. Quando nós nos aliamos à palavra do Senhor. Então, esse é o primeiro passo para que se opere uma verdadeira, gloriosa transformação. Para que o Senhor mostre a sua glória. Então, essa é a nossa primeira responsabilidade. Essa é uma dica fundamental. Façam tudo o que Ele vos disser. E tem então coisas que Ele está a nos dizer. Não haverá nenhuma transformação se nós esperarmos que Deus faça o que Ele diz que é para nós fazermos. Compreende, irmão? Quantos de nós aqui estamos orando por coisas que o Senhor já nos diz que são responsabilidades nossas? Então nós estamos transferindo responsabilidade ou para outros ou para Ele. E o Senhor já disse que a responsabilidade é nossa. Então, aquelas talhas, se o Senhor encontrar disposição, obediência, corações unidos à sua palavra, aos seus princípios, então Ele poderá operar. Então o Senhor terá caminho para operar um milagre. Compreende, irmão? Do contrário, como poderá acontecer? E então, essas 6 talhas, como já falei, elas são de pedra. E interessante, irmão, porque essas talhas de pedra remetem a corações de pedra. Essas talhas, elas remetem a corações que de alguma maneira podem estar endurecidos e não estão respondendo e se unindo àquilo que o Senhor tem falado e a sua palavra. Talhas de pedra, corações endurecidos. Agora, lembre-se, há uma promessa feita por Ezequiel, lá em Ezequiel 36, que então viria a se cumprir no Filho, e Ezequiel faz uma promessa, que o Senhor tiraria o coração de pedra e colocaria, vamos abrir lá e ler esse versículo, Ezequiel 36, abra comigo, por favor. Ezequiel 36, verso 20 e 26. Ezequiel 36, verso 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Irmão, quando que isso se processou? Isso se processou quando chegou a hora do Filho de Deus. Quando naquela cruz Ele realizou aquela obra salvadora, redentora. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós coração de pedra e darei um coração de carne. Irmão, você se lembra quando aqueles judeus interpelaram o Senhor Jesus com relação à carta de divórcio? E o Senhor então diz para eles, não foi assim desde o princípio. Por causa da dureza do coração de vocês, Moisés então concedeu a exceção do divórcio para que vocês não matassem uns aos outros. Então, por conta da dureza de vocês, era impossível que a transformação se processasse. Mas o que o Senhor Jesus está prometendo, e esse milagre está apontando, que Ele é o único que seria capaz de remover o impedimento de um coração de pedra e colocar um coração sensível, capaz de responder. Então, dar-vos-ei um coração novo, um coração de carne, sensível, um coração pronto para receber intervenção. Compreende, irmão? Que necessidade urgente é essa?
Porque essas talhas, elas falam, então, dessa limitação da pedra. Elas eram limitadas. Embora houvesse uma medida incerta, concorda? 2 ou 3 metretas. Isso quer dizer que a talha poderia caber um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo se ela era mais cavada ou menos cavada, porque essas talhas eram blocos de pedra que então eram escavados com custo, custava para escavar, umas mais, outras menos, medida incerta, 2 ou 3 metretas. Agora, então, se elas eram mais ou menos cavadas, isso fala da limitação das talhas. E aí, talvez haja necessidade de uma pergunta para você e para mim. Nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Para que então, essas talhas, esses corações, então, que têm sido transformados pelo Senhor, que eram de pedra e que agora são corações de carne, eles precisam ser cavados. Para usar a expressão de Paulo em 2 Coríntios, quando Paulo no capítulo 6 vai falar a respeito do seu coração para com os coríntios, ele diz assim: vocês não têm limitação em nós, mas vocês estão limitados nos seus corações. Vocês precisam alargar os seus corações, é o que Paulo vai dizer. Do que ele está falando, irmão? A talha precisa ser mais cavada. A talha precisa ser trabalhada, cavada. Nossos corações precisam ser trabalhados pelo Senhor. E na medida em que forem, eles oferecerão mais espaço. E mais espaço para mais água. E mais água é um instrumento, é matéria-prima para que então haja transformação e nós tenhamos vinho. Compreende? E então, essas talhas, elas apontam para essa necessidade que eu e você temos de deixar que o Senhor trabalhe em nós, que o Espírito aplique a palavra nos nossos corações. E então, sejam abertas profundas valas nos nossos corações, de modo que haja mais espaço para enchimento da parte do Senhor. Irmão, abra comigo, por favor, no Salmo 66. Vamos ler um texto sobre isso. Salmo 66 diz assim: Verso 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, percebe? A talha sendo cavada, a quantidade sendo aumentada, sendo ampliada, nosso coração cavado, sendo ampliado, alargado, provaste-nos, acrisolaste-nos como se acrisola a prata, fogo no cadinho. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, qual é o resultado, irmão? O final é um lugar espaçoso. O final é alargamento. O final é um aumento de capacidade, para que, enfim, nos trouxeste para um lugar espaçoso, para um lugar riquíssimo. É uma outra tradução desse versículo 12. Ainda que a água seja insípida, inodora e incolor, e esse seja um indicativo de como é a vida humana sem o Senhor, ainda que a água seja assim, ela é estritamente necessária para nós. E no que concerne ao que o Senhor realizou, ela era o material indispensável para que a transformação então fosse processada, porque o Senhor decidiu que seria assim.
Então ele pede para que os servos tragam água. Então a água é essa matéria-prima aí para que o Senhor realize esse sinal. Mas aquelas talhas de responsabilidade, esses corações de responsabilidade nossa, eles precisam ser cavados, trabalhados. Então nós passamos por muitas circunstâncias. Mas se o Senhor estiver conosco, se essa realidade de comunhão, de convivência, de envolvimento dEle nas nossas vidas for verdadeiramente real, então o Senhor irá trabalhar e trabalhar e trabalhar. E por seu Espírito Ele irá cavar e cavar e cavar. E as provas, o acrisolamento, as armadilhas, os homens cavalgando, passar pela água e pelo fogo, tudo isso tem um propósito. E o propósito é um lugar espaçoso. Agora, irmão, além das talhas, então, que apontam para esses corações de pedra, que foram tornados corações de carne, que agora são sensíveis, corações que precisam ser profundamente trabalhados, alargados, com afetos maiores, crescentes. Então, além disso, havia água que o Senhor disse para que fosse colocadas nas talhas. As talhas deveriam ser enchidas de água. E a Bíblia apresenta para nós uma relação muito maravilhosa da água com a palavra. Você se lembra de Efésios capítulo 5, versos 25 e 26? Versos tão conhecidos. Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor Jesus, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, pela lavagem de água pura da palavra, para que ela então pudesse ser apresentada a Ele. Então, a água tem essa relação estreita com a palavra. Na medida em que nós formos então mais e mais trabalhados, na medida em que a palavra tiver mais e mais lugar nesses corações, mais então material nós oferecemos ao Senhor para que a transformação se processe. O Senhor tem desejado entesourar sua palavra em nós, para que ela então seja esse instrumento transformador, para que então do nosso interior, por essa ação bendita do Espírito, através da palavra, fluam rios de água viva. Então esse é o desejo do Senhor. É isso que o Senhor tem desejado. Esse ambiente de transformação criado nos nossos corações, enchidos pela palavra. Corações têm sido cavados, trabalhados. Negue-se a si mesmo, arrependa-se, perdoe, e o Senhor nos toma pela mão, pelo Espírito, para trilhar esse caminho conosco, e onde Ele é mais e mais experimentado, diariamente experimentado, senão nos nossos casamentos. E então Ele nos toma pela mão, para que nós trilhemos esse caminho, para que o coração seja então mais sensível, mais cavado, mais enchido pela sua palavra. E então nós sejamos guiados pelo Espírito, pela atuação da palavra. E então do nosso interior fluam rios de água viva. É a isso que o Senhor tem nos chamado. Esse é o desafio para nós. Então o apóstolo Paulo em Colossenses 3,16, nós temos aquele verso tão maravilhoso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então vocês terão o que oferecer. Lembra, irmão, daquele texto? Então vocês vão ter salmos, vão ter sabedoria, vão ter hinos. Vocês terão um tesouro. Não é habite as suas convicções, não é habite os seus achismos, não é habite os seus projetos.
habite ricamente em vós a palavra de Cristo, sendo então entesourada nos nossos corações. E aí, dando um passo mais, nós temos aqueles versículos 9 e 10, que são os versículos do mestre Sala, como você bem se lembra, aí em João 2. Aqueles versículos da prova e da constatação do mestre Sala, daquele vinho tão esplendoroso, tão diferente, tão excelente. A palavra que ele usa lá é bom vinho, aquele vinho sobreexcelente. Então é de um grande encorajamento para nós olharmos para isso e vermos que o resultado do que o Senhor pode fazer nas nossas vidas é um vinho precioso, agradável. O vinho do final é melhor do que o vinho do começo. Quantos de nós aqui podemos dizer que essa é a nossa experiência? Ou será que você tem saudade do começo, irmão? Porque já não há mais vinho. Mas o que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas é que o vinho do fim seja mais precioso do que o vinho do começo. Esse é o desejo do Senhor, e quando esse mestre Sala constata isso, então nós temos um grande encorajamento. Porque o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas hoje tem esta finalidade: manifestar a sua glória e ser então útil, testemunho, vida repartida para outros. É isso que o Senhor nos chamou. Agora, será que os nossos casamentos, por essa transformação, são capazes de atrair as pessoas ao Senhor, manifestarem a glória dEle? É isso que está acontecendo aqui. Então, esse é o fio de prumo pelo qual os nossos casamentos precisam passar. O vinho do fim é melhor do que o vinho do começo. Então nós temos esse verso 11 aí tão maravilhoso. Você se lembra que João, naquele prólogo, naqueles primeiros 18 versos do capítulo 1, ele usa uma expressão muito impactante, muito preciosa. Ele diz que quanto a Cristo, ele diz assim: nós vimos a sua glória. Então nós sabemos que o impacto maior e a cena mais esplendorosa que ocupava a mente de João, sem dúvida nenhuma, é aquela do Monte Santo, do Monte da Transfiguração. Mas nós não podemos dizer que esta cena não tenha sido mais uma oportunidade em que João constatou: eu vi a glória dele. Ele decidiu manifestar a sua glória naquele casamento e eu vi a sua glória. Que maravilhoso, que maravilhoso. Será que nós temos o desejo de vermos isso em cada família aqui? Vimos a sua glória. Quando eu estive naquela casa, eu pude perceber, aquela casa tinha perfume, aquela casa tinha cor, aquela casa tinha sabor. Todas essas realidades espirituais é evidente, irmão. Não é porque você comeu bem lá, ou a casa estava bem limpinha, cheirosa. Não só isso. Mas havia algo espiritual ali que manifestava a glória do Senhor. Então, é isso que João vai dizer. E é interessante que ele diz que o Senhor manifestou a sua glória. Então é interessante que partiu dele, o desejo do Senhor era que sua glória fosse manifestada. E então, eles, como consequência disso, eles creram nele. Verso 11.
Agora, essa palavra, o verbo empregado aí, irmão, é muito interessante, porque significa que eles se entregaram a Ele com confiança. E é evidente que processualmente eles foram vendo mais e mais e sua fé foi sendo aumentada. Sabe qual é o problema, irmão? É quando não há contemplação da glória dele. Então a fé vai sendo enfraquecida. Porque a nossa fé cresce e robustece na medida em que nós vemos a manifestação da glória dele. E isso precisa acontecer primeiro na sua casa, na minha casa, nos nossos casamentos. Porque ele está totalmente envolvido com isso. Ele está disposto a dar manutenção na sua casa. Não há nada que ele não possa tratar. Não há nada que ele não possa transformar. Nós conhecemos um pouco da história uns dos outros aqui, irmão. Nós caminhamos juntos já há muito tempo. E nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Quantas situações que nós, com os nossos olhos, olhamos incrédulos e dizemos, Senhor, não é mais possível. Então, poderosamente, o Senhor opera uma grandiosa transformação. Então, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos trazê-lo para a realidade cotidiana dos nossos lares, para que então isso se processe. Um último detalhe para nós então irmos encerrando. Um último detalhe. Há ainda um significado profundo nessa cena e muito significativo nesse início dos milagres do Senhor. E é maravilhoso nós olharmos para esse primeiro sinal, transformação da água em vinho, e vermos que o Senhor usa e que o vinho é algo tão proeminente, irmão. O vinho, nesse primeiro sinal, nessa festa, é algo tão proeminente. Esse vinho que é símbolo, então, do sangue precioso do Senhor que foi derramado. Ele ocupa um lugar tão proeminente. Por quê? Por quê? Porque o Senhor queria dar uma mostra para nós, que naquela ocasião de júbilo, de alegria, antes que o seu povo desfrutasse júbilo e alegria, primeiro o precioso sangue do seu filho deveria ser derramado. E ele então seria a base para que nós experimentássemos alegria e provisão sem fim. Apenas nós mesmos podemos impedir isso nas nossas vidas e nas nossas casas, se nós não quisermos. Mas Ele estabeleceu, Ele realizou, Ele derramou o seu sangue, e esse sangue precioso é base e fundamento para toda sorte de bênçãos espirituais. Graças ao Senhor por isso, porque nessa festa de casamento, a água foi transformada em vinho. Porque o Senhor implicava operar um sinal que apontava para aquele precioso sangue que seria derramado. Para a transformação plena, total, de todos aqueles que por Ele se chegam a Deus, para serem completamente transformados. Completamente santificados, graças ao Senhor. Que o Senhor encha os nossos corações de expectativa. Que não haja no seu coração e no meu nenhum tipo de circunstância, de ocasião, de dificuldade que possa ser colocada diante dele e então
demover a esperança que o Senhor tem semeado na sua igreja, de que Ele é poderoso para operar verdadeira, plena transformação nas nossas vidas, nos nossos lares e, como nós vimos nessa noite, nos nossos casamentos. Que o Senhor tenha caminho em nós para isso. Amém. Vamos agradecer o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado por estares totalmente envolvido. Obrigado por nos dizer que é prioridade para Ti lidar com nossas vidas e com nossos casamentos. Obrigado por Teu desejo de transformar nossos corações em recipientes cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. Obrigado por trabalhar poderosamente em nós, escavando esses nossos corações, para que então, sensíveis ao Teu falar, nós façamos tudo o que o Senhor nos tem dito e respondamos no que nos cabe, para que então o Senhor opere um milagre nas nossas vidas. Nós sabemos que muitos casamentos aqui necessitam desse milagre. Nesses dias, Senhor, tem misericórdia. Senhor, age e responsabiliza cada um de nós, para então abrirmos as portas do nosso coração e das nossas casas, para que o Senhor tenha total acesso e o Senhor possa operar poderosamente aquilo que lhe apraz. E então, esta bendita transformação se processe e o testemunho da Tua glória seja visto nas nossas vidas, nos nossos casamentos e na Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esta noite. Aplica Tua palavra a cada coração. Em nome de Jesus. Amém.